Resolvi separar uma lista aqui com os novos mangás ecchi de 2025. E sim, ainda tem mangá ecchi sendo lançado, por incrível que pareça. É meio difícil de encontrar eles porque geralmente só tem inglês ou espanhol, já que falta bastante mão de obra nas traduções brasileiras, infelizmente, né? Infelizmente. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros. Eu agradeço muito o seu apoio. Vamos abrir essa lista com Oreto Seijo. Esse mangá se inicia mostrando uma batalha entre uma equipe de aventureiros e um wyvern, onde já é detalhado que o protagonista tem habilidades focadas no suporte. E após essa batalha rola uma apresentação básica dos personagens. Temos a Margaret, que é uma guerreira feral e atua como tanque, recebendo todos os ataques dos inimigos. Temos também a Claire, que é uma feiticeira. Temos o Caim, que é um cavaleiro e líder do grupo. Temos a Sofia, que é uma curandeira. E por fim, Urin, que é o protagonista e é especialista no suporte mágico. Basicamente, ele pode aumentar o poder físico e mágico de seus aliados e pode reduzir os status do inimigo. E por ser alguém que não se destaca muito, Urin percebe que ele está ficando para trás no grupo. Mas ao contrário do que todos os leitores esperam geralmente, né, que é a expulsão do protagonista, na verdade ele está mantendo uma boa amizade com todos os membros. E além disso, Urin já tem até mesmo uma namorada. O protagonista e a Sofia são namorados já desde o início do mangá. E não é aquele tipo de casal inocentezinho que fica enrolando no romance, não é isso. Na verdade é o contrário, né? Eles mandam ver em toda oportunidade que aparece, em toda santa oportunidade. O ecchi desse mangá é bem pesado, né? Esse estudo entre o protagonista e as heroínas é algo bem detalhado. E eu falo heroínas no plural porque é literalmente um harém. Basicamente, em resumo, né, o objetivo do Urin nessa obra é não deixar que ninguém do grupo saiba desse romance, já que isso poderia criar um atrito entre os membros, assim como ocorreu com outras equipes. É um objetivo bem simples, né, literalmente. O foco é nesse romance com ecchi pesado e um pouco de comédia. O mangá não vai muito além disso. Mas pra quem curte o gênero picante vai ser um prato cheio com certeza. E seguindo essa mesma linha de ecchi pesado com protagonista que dá orgulho, temos também Oreno Yubisaki. Nessa história, o Kazuya era apenas um aluno comum em uma universidade de música. Ele nasceu em uma família que já era muito famosa nesse meio musical, e por causa disso as pessoas sempre tiveram grandes expectativas no protagonista, no futuro dele. Então nesse início ele acaba sendo atropelado por um caminhão e vai parar em um mundo de fantasia. Em um mundo onde as mulheres são o gênero dominante, né, e tem esse costume de tratar mal os homens, olhando para eles como se fossem seres inferiores. Nisso, por não saber os costumes desse mundo, ele acaba arrumando confusão com uma cavaleira que tenta atacar o Kazuya. Mas antes que ela pudesse matar ele com um golpe de espada, o protagonista foi mais rápido em agarrar ela, e assim ele acabou ativando uma habilidade automaticamente, um poder que deixa a pessoa em um estado ecchi, em um estado amoroso, podendo até mesmo usar isso para controlar as mulheres desse mundo. Essa habilidade dele até me lembrou um pouco o mangá de Parallel Paradise, né? O Yota tem algo parecido com isso também. É uma obra que, assim como a primeira, não foge muito do gênero picante, da relação entre o Kazuya e as heroínas, né? Que ele vai dominando e formando um harém. Tem um pouco de comédia também, mas eu diria que o principal é o ecchi pesado, né? Esse é o principal. Então, se nesse caso o protagonista usava o ecchi para dominar as mulheres, em Seiyeki o protagonista usa o gênero para fabricar armas poderosas. Esse mangá tem uma premissa bem diferentona e um tanto estranha também, né? Não dá pra negar isso. Nesse mundo de fantasia, o Kurto, que é o protagonista, ele é um ferreiro, ou pelo menos está tentando ser um ferreiro, né? Ele tenta ser um ferreiro, já que as únicas espadas que ele conseguiu fazer até agora são pedaços de sucata, sem grande valor, né? Literalmente. O protagonista até tem uma meia-elfa assistente que fica zoando ele por causa de suas espadas, né? Que nem sequer cortam uma maçã. Não corta nem sequer uma maçã. Então realmente dá pena do coitado. Mas o ponto de virada desse protagonista aconteceu durante a noite, em uma situação amorosa, onde ele estava homenageando a elfa assistente e sem querer o líquido branco, que eu vou evitar pronunciar o nome aqui no YouTube, é jogado em uma das espadas e acaba fortalecendo ela. Quando você acha que já viu de tudo nesse mundo, nessas histórias, me aparece mais um mangá com uma premissa deveras diferente, eu diria, né? Mas beleza, continuando nessa temática diferentona de mangás ecchi, temos também Isekai Aren Loop. Esse mangá se inicia com o protagonista chegando na cidade de Innsbruck, que é uma cidade que fica ao redor de um labirinto que vive o Rei Demônio.
E por causa disso, é uma cidade cheia de aventureiros e comerciantes. Se você quer ser alguém bem-sucedido, então essa cidade é ideal para começar esse sonho, que é o sonho do Léo, ser um grande aventureiro. E aparentemente, existia uma profecia nessa cidade que quando o Rei Demônio fosse derrotado, a estátua que representa esse Rei Demônio seria destruída no mesmo instante, automaticamente. O incrível nisso é que a estátua quebrou e caiu em cima do protagonista enquanto ele estava passando por ela casualmente. E por causa desse acidente, ele acaba lembrando de sua vida passada. Isso meio que ativou as memórias de sua primeira vida, onde ele era um assalariado depressivo que morreu após cair na frente de um trem. Basicamente, o Léo desse mundo de fantasia morreu e o protagonista tomou o lugar dele nesse corpo. Sendo que nesse processo de transição, ele ouviu uma voz falando para destruir uma maldição, mas sem muitos detalhes a princípio. O objetivo ainda se manteve, né, de ser um aventureiro e aproveitar essa nova vida. No entanto, isso começa a ficar estranho no dia seguinte, porque logo após ele dormir, a cena corta com o Léo estando no mesmo lugar onde tinha a estátua do Rei Demônio, e a estátua ainda não tinha sido destruída, né, como se tivesse voltado no tempo, sabe? Aparentemente ele tem uma maldição que o faz voltar no tempo cada vez que dorme ou simplesmente morre, é o que deixa entender nesse início. Mas pelo que eu entendi, ele pode passar pro dia seguinte se ele fizer os finalmente com uma heroína que tiver uma estrela na cabeça. Pelo menos foi o que eu entendi nesses poucos capítulos, vou esperar acumular mais para trazer um vídeo separado para essa obra futuramente. E por fim temos Renkyou no Ofuroya-san. Nesse mangá, aparentemente existe uma fonte termal misteriosa que torna as pessoas mais fortes, cura e torna mais fortes os aventureiros. Nisso todos acreditam que essa água da fonte é mágica, que tudo isso acontece por causa da fonte. Mas na verdade é devido às habilidades do protagonista. O Ryu administra essa fonte termal e usa seus poderes para ajustar as propriedades das águas, consequentemente deixando as pessoas mais fortes, né, que entram nesse banho. Ele meio que tem uma habilidade de suporte mágico que é usada através da água. O bom desse mangá é essa interação entre o Ryu e as heroínas que passam a visitar essa fonte termal, desenvolvendo também um romance com essas waifus obviamente, e rolando até mesmo o estudo de reprodução entre eles, né, rola esse estudo. É um protagonista que dá muito orgulho, eu posso garantir isso. Fora que tem algumas heroínas cavalona que meu chapéu. No mais, eu acho que era isso. São mangás que começaram a ser lançados nesse ano de 2025, por isso não tem muitos capítulos, né? Alguns sequer tem tradução. E essa é a prova que tem sim hate pesado no mercado de mangás, né? Tem isso ainda. E para receber mais recomendações de cultura, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima! Don't push back!